E nós estamos hoje com convidados polêmicos. O Ricardo Duda, que se diz ex-namorado do Christian Cravinhos, dentro da penitenciária de Tremembé, me dá foto de todos os presos reunidos. E todos os presos que se reuniram numa única vez para serem ouvidos por uma juíza após uma denúncia de um outro colega de cela, o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Assir Filó, fez uma denúncia que levou o Roger Abdelmaci de volta para o regime fechado. Alexandre Nardoni, Misael Bispo, Gil Rugai, Christian Cravinhos, o Guilherme Longo, que matou o menino Joaquim com uma dose letal de insulina, e também o Lindbergh Alves. Deixa eu conversar com o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, o Assir Filó, que ficou durante um tempo em Tremembé, foi o responsável por acabar com a farra da prisão domiciliar do Roger Abdelmaci e fez amizade com Nardoni, com o Christian Cravinhos, com o Lindbergh, com o Gil Rugai. Mas antes de falar sobre Tremembé, o Assir estava me contando que dividiu também espaço com o Paulo Cupertino no presídio de Guarulhos. Como é que é o Paulo Cupertino, o Assir Filó? Ele é aquele bruto mesmo que a gente vê, que não respeita ninguém, que não fala com direito com ninguém? Como é que é? O Bart, ele é bastante rústico, bastante seco, né, no trato com as pessoas. Isso levou ele a ter problemas lá dentro, com algumas brigas, algumas desavenças, que eu vou te contar daqui a pouquinho. Mas que desavenças? Pode contar. É verdade que ele acabou dando um escândalo lá no meio de uma visita íntima? Exatamente. Foi a visita do senhor Francisco, um senhor que está preso lá por violência, por uma briga, etc. E dia de visita, lá em Guarulhos, ele separava algumas celas para visitas e outras para familiares que não era visita íntima. E estava tendo visita em uma cela, na cela 9, e o Cupertino entrou na cela sem ser convidado e abriu o chamado queto, né, que é um lençol que fica na frente da cela, abriu e estava lá o senhor Francisco tendo relação com a sua esposa. Isso gerou um entreveiro muito grande, empurra, soco para lá, soco para cá, e ele acabou sendo punido em razão desse episódio. E me diz uma coisa, o que é, Caio? Me diz uma coisa, o Assir, ele foi tentar espiar o outro preso tendo relação íntima com uma mulher, é isso? Exatamente. O outro preso chamado Francisco, salvo engano, e deu uma confusão muito grande. Eu até, na hora, ajudei a separar a briga, porque lá não pode ter briga, né? Em Guarulhos tem um espaço lá que é parecido um pouquinho com o Tremembé, parecido, mas não é igual não. Então ele foi bisbilhotar a visita íntima de outro interno e gerou uma grande confusão. Isso teria sido a segunda vez que ele causou um problema parecido. E me fala uma coisa, e o Lindbergh Farias, que foi teu colega também, ele confidenciou algo sobre o crime que ele matou a Eloá? Deixa eu lhe falar, Lindbergh Alves, ele contou o seguinte, falou assim, olha, quando a polícia invadiu o apartamento, depois de todas aquelas 100 horas de sequestro, ele relatou e revelou que a polícia disparou os tiros, que ele disparou apenas um tiro após a explosão das bombas e da fumaça dentro do apartamento, e que ele disparou apenas um tiro. Ou seja, em outras palavras, quem disparou os outros tiros seriam sido outras pessoas, outros agentes, nas palavras dele. E eu perguntei, né, mas você sustenta isso? Eu falei assim, olha, isso foi o que aconteceu. Se a acusação diz que eu disparei os outros tiros, eu não posso fazer nada, mas eu dei um tiro só e os outros tiros não foi pela minha arma. Certo. Eu vou pedir, por favor, enquanto a gente está falando dos personagens, Caio, a gente precisa ilustrar, porque muita gente não lembra quem era o Lindbergh Alves, quem era o Paulo Cupertino, quem era o Christian Cravinhos, né, todos. Pois não. O Yuri aqui, seu grande repórter, acabou de falar com o Christian Cravinhos por telefone. A gente conversou aqui com o Christian e seu repórter excelente aqui já pegou aqui, já conversou com o Christian. Você falou com o Christian o quê, o Yuri Macri? Inclusive, Bart, o Assir ligou para o Christian que inclusive me atendeu, falou que não conseguiria entrar ao vivo aqui com a gente, porque minha intenção era colocar o Christian Cravinhos aqui ao vivo, para ele participar de tudo isso, né? Então, Christian Cravinhos trouxe a informação que ele está trabalhando, agradeceu, né,
esse relato que o Assir, e tudo que eu pude perceber, Bate, é que a gente está falando mesmo, né, com um homem que é extremamente amigo de Christian Cravinhos. E essa relação ali em Tremembé fortaleceu ainda mais esse laço. Seria isso, Assir? Exato. É importante eu explicar que qualquer cidadão que cai numa situação dessa, e qualquer cidadão pode ir preso, bate o carro, perde a cabeça numa briga, numa boate, numa balada, e pode acabar em Tremembé. Lá tem muita gente honrada presa. Isso acontece, pode acontecer com você. E lá você não olha o crime de ninguém. Lá você convive com a pessoa. E nesse convívio você desenvolve amizade. As pessoas podem se assustar. Poxa, mas ele é amigo de quem cometeu crimes monstruosos. Não é nada disso. Lá dentro não existe crime, lá dentro existem pessoas. Cada um responda pelo seu crime, eu não posso julgar ninguém. Mas realmente nós temos uma boa amizade e isso faz com que a gente desenvolva, inclusive, quero até trazer para você aqui, Bate, em primeira mão, o próximo livro que eu vou lançar sobre Tremembé, com uma série de relatos que vai estarrecer o país. E o Nardoni, o Alexandre Nardoni, é verdade que ele te procurou para você contar a história dele para as pessoas? Aquela cena da série é verdade, que ele chega até a construir uma maquete para tentar mostrar o que aconteceu? Ele chegou a confessar o crime fora das câmeras para você? Ou ele ainda afirma que outra pessoa jogou a filha dele pela janela do 6º andar? Ô Bart, a série, ela retrata Tremembé, de fato. Não é exatamente dos detalhes como apareceram ali, mas retrata sim. O Nardoni, ele sempre negou a morte da filha Isabela, ele nega peremptoriamente. Eu conversei com ele várias vezes e uma das conversas eu perguntei: a condenação de vocês foi muito alta, por que você ou a Ana Carolina não assumiu a responsabilidade pelo crime para que um ficasse em liberdade para cuidar dos filhos? Ele disse: nós não assumimos porque nós somos inocentes. Foram as palavras dele. E ele contesta algumas perícias, etc., mas fica muito difícil, claro, sustentar uma história dessa. Mas no dia a dia, o Nardoni em Tremembé, ele trabalhava, estudava, né? E na fábrica de conserto de carteiras escolares, cadeiras, ele era o gerente, o responsável. Uma pessoa bastante introspectiva, de poucas palavras, e você olha para ele e você vê como se ele estivesse carregando um pacote, um saco de 500 quilos nas costas. Cometeu um crime grave, né, segundo a justiça, um crime gravíssimo, pagou pelo seu crime, claro, mas ficou marcado no Brasil, na minha opinião, como o preso mais notório da história do Brasil, o Bate. Tá certo. Assir, quero agradecer a sua entrevista. Eu sei que você já está prestes a terminar o que você deve à justiça, que você consiga se reerguer, né, que você tenha oportunidade aí de se reerguer, e essa sua reinserção depois de ficar alguns anos preso. Muito obrigado pela gentileza e por confiar aqui no nosso trabalho, tá? Manda um abraço aqui, Bate, para o povo de Ferraz de Vasconcelos, o povo aqui te adora, desde quando você era garotinho que você vinha aqui fazer reportagens. Ferraz de Vasconcelos adora você. Verdade. Um grande abraço, quando você vier aqui, vem aqui abraçar esse povo que te ama. Verdade, devo muito ao povo aí de Ferraz de Vasconcelos. Um grande abraço para você e para sua esposa Viviane, que ficou ao teu lado mesmo durante esses maus bocados aí. Um abraço, muito obrigado. Família é fundamental, né, Bate? Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, Assir, muito obrigado.